Olá, Crochê Lovers! Tudo bem com vocês? Eu sou a Leti e esse é o canal Crochê Love. Vamos para a última parte aqui desse prendedor de cortina de coelhinha. Se você está chegando agora aqui no canal e não viu as outras partes daqui da coelhinha, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo e vou deixar aqui no card também para você ir lá e acompanhar as primeiras partes. Então vamos continuar fazendo aqui a nossa coelhinha amigurumi para prender cortina? Vamos agora fazer aqui a saia da nossa coelhinha. Então, nós vamos utilizar agora aquelas alcinhas aqui, né, que nós trabalhamos aqui na alcinha de dentro, agora vamos trabalhar nessa alcinha de fora para fazer aqui a sainha dela. Para fazer aqui a sainha, eu vou dar preferência a vir aqui onde nós temos aqui esse degrauzinho, né, como nós trabalhamos em espiral, aqui ficou com esse degrauzinho. Então, eu vou começar ele aqui, neste primeiro pontinho, na primeira alcinha. Então, eu vou vir aqui com o fio da cor que eu vou utilizar. Vou pegar aqui este fio. E vou fazer aqui uma laçadinha para prender, dessa forma aqui. Então, aqui o fio, eu vou deixar ele aqui, depois nós prendemos ele com a agulha. Então, eu vou subir aqui 2 correntinhas. Vou puxar aqui para prender mais este fio. Então, eu vou subir aqui 2 correntinhas para ficar no total 3, para nós fazermos aqui pontos altos. Nós vamos trabalhar aqui em toda a volta com pontos altos. Então, eu vou fazer um aumento de ponto alto em cada alcinha dessa daqui. Vou segurar este fio aqui para não atrapalhar. E vou fazer aqui mais um ponto alto dentro dessa mesma alcinha onde nós iniciamos. Então, ficando aqui com um aumento de ponto alto. Agora, eu vou fazer isso por toda a volta, em cada alcinha aqui dessa, vou fazer um aumento de ponto alto. Então, eu vou dar a volta aqui, por todas essas alcinhas aqui, e quando chegar aqui no finalzinho, eu retorno para continuarmos. Dei a volta aqui, ó, por toda a carreira, com aumentos de pontos altos. Cheguei aqui no último pontinho. Então, fica esse degrauzinho aqui, ó. Mas aí, nós vamos vir aqui no início e vamos finalizar aqui essa carreira com o ponto baixíssimo. Unir, na verdade, né? E aí, fica assim, dessa forma. Agora, nós vamos fazer mais uma carreirinha. Essa sainha, eu deixei ela com 2 carreirinhas. Esse é um biquinho que eu gosto bastante de usar em vários modelinhos que eu faço, assim, de vestidinho, porque eu acho que fica bem bonitinho. Aqui nós vamos iniciar com 2 correntinhas. E aqui, mais ou menos no mesmo ponto, no mesmo ponto de base, nós vamos fazer mais 2 pontos altos. Então, agora que eu fiz aqui os 2 pontos altos, eu vou pular aqui 2 pontos de base. Então, eu vou pular aqui, ó, 1, 2 pontos de base, e no terceiro eu vou fazer um ponto baixíssimo. Vou subir 2 correntinhas, e aqui dentro deste mesmo ponto eu vou fazer mais 2 pontos altos. Venho aqui na frente, pulo 2 pontos de base e no terceiro eu faço um ponto baixíssimo. Então, fazendo dessa forma, ele vai dando esse efeito aqui, esse biquinho aqui na sainha. Então, vou fazer dessa forma por toda a volta. Vou fazer mais uma vez aqui para não ter dúvida. Então, eu vou fazer aqui 2 correntinhas, 2 pontos altos no mesmo ponto aqui de base. Pular aqui 2 pontos de base, 1, 2, e no terceiro fazer um baixíssimo. E assim eu vou fazer aqui por toda a volta, e assim que eu finalizar eu retorno. Finalizei aqui a carreira, agora eu venho aqui no início, no primeiro pontinho, e finalizo com um ponto baixíssimo. Vou cortar o fio aqui, deixando para fazer aqui o acabamento. Ó, já vamos fazer aqui o acabamento.
Eu passo o fio aqui para trás. Dou um nozinho aqui para prender este fio. E aí, passo por dentro de alguns pontinhos aqui, que pode ser até aqui da carreira de cima mesmo. Só dou uma olhadinha para não sair aqui do outro lado, porque senão vai ficar o fio à mostra. Corto aqui esse excesso. E agora este fio aqui que foi lá do começo, também vamos prender ele aqui. Então, este aqui, o fio do começo, eu pego aqui nesse pontinho de baixo, dou uma laçadinha, só para prender melhor. E aí, passo ele aqui por dentro da peça, saindo em algum outro lugar. Corto esse excesso aqui, que foi bem pouquinho, dou uma arrumadinha aqui no fio. E é isso, a sainha aqui da nossa coelhinha ficou aqui prontinha. Eu fiz 2 carreirinhas com ela, mas foi o suficiente, né? Pra já dar um charme aqui. E a saia da nossa coelhinha está finalizada. Vamos fazer agora aqui o rabinho da nossa coelhinha. Vou fazer aqui um anel mágico e fazer 6 pontos baixos dentro do anel. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou puxar aqui o anel e fechar. Agora, nós vamos fazer a carreira número 2, que será de 6 aumentos. Então, nós vamos fazer aqui 2 pontos baixos em cada ponto de base. Já vou prendendo este fio aqui junto, como eu sempre gosto de fazer. Então, aqui é o segundo aumento. Terceiro, quarto, quinto, sexto aumento. Agora, vamos para a carreira número 3, que será de 1 ponto baixo e 1 aumento, ficando no total da carreira com 18 pontos baixos. Então, vou fazer aqui 1 ponto baixo e 1 aumento. 1 ponto baixo e 1 aumento. Vou fazer aqui por toda a volta dessa forma e quando eu finalizar eu retorno. Finalizei aqui a carreira número 3 com 18 pontos baixos. Agora eu vou fazer a carreira 4 e 5 apenas de ponto baixo em cada ponto de base, ficando aqui, continuando, né, em cada carreira com 18 pontos baixos. Então, eu vou fazer aqui as minhas 2 carreirinhas de pontos baixos e assim que eu finalizar eu retorno. Finalizei aqui as 2 carreirinhas, a 4 e a 5 de ponto baixo em cada ponto de base. Agora, vamos fazer a última carreirinha, a carreira de número 6, onde nós vamos fazer 1 ponto baixo e uma diminuição, ficando no total da carreira com 12 pontos baixos. Então, vou fazer aqui 1 ponto baixo e uma diminuição. 1 ponto baixo e uma diminuição. Vou fazer aqui por toda a carreira e quando eu finalizar eu retorno. Finalizei aqui a última carreirinha, agora eu vou cortar o fio, deixando uma quantidade para costurar depois no corpinho da coelhinha. E aqui você pode encher com um pouquinho de fibra para ficar mais durinho aqui o rabinho, tá? Então, aqui o rabinho da nossa coelhinha está finalizado. Agora que estamos aqui com todas as partes da nossa coelhinha prontinha, vamos fazer aqui a montagem dela. Então, vou posicionar aqui a orelhinha, onde que eu vou colocar. Então, eu deixo essa parte aqui do fio aqui no cantinho, tá? Se o final da sua carreira estiver finalizado assim, é só você dar uma amassadinha para colocar ela aqui no cantinho. Eu vou posicionar aqui as orelhinhas na carreira de número 5, contando aqui a partir do centro aqui, do início, onde nós fizemos aqui o anel mágico. Então, eu vou pegar aqui o alfinete para fazer a marcação. Então, eu vou contar aqui. Aqui está o centro, onde nós iniciamos a peça. Então, eu vou contar com ele 5 carreiras. 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu vou posicionar meu coelhinho, as orelhinhas da coelhinha mais ou menos aqui. A mesma coisa do outro lado, contando aqui também do centro. 1, 2, 3, 4, 5. Então, na 5ª carreira, também vou posicionar aqui as orelhinhas da nossa coelhinha.
Então, agora eu vou vir aqui, vou posicionar aqui e vou marcar com alfinete, né, prender, na verdade, aqui nessa carreira onde eu fiz a marcação. Então, eu vou colocar uns 3, 4 alfinetes, que for mais seguro aí para você deixar sua peça bem apoiadinha. Eu tento colocar ela mais ou menos aqui, a coelhinha está de frente para mim. Eu tento deixar aqui o mais aqui no meio possível. Mas aí você também vai olhando de frente com você, né, para que ela fique mais ou menos aí de acordo. A mesma coisa eu vou fazer desse outro lado com a outra orelhinha. Então, eu vou posicionar aqui e vou marcar aqui com alfinete na carreira de número 5, onde nós contamos, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Então, vai ser aqui. Então, eu posiciono aqui com alfinete antes de fazer a costura, para tentar deixar ela o mais certinho possível. Então, eu vou virar aqui pra mim, ó. Essa daqui tá um pouquinho pra trás, essa orelhinha. Então, eu vou vir aqui, soltar. Eu mantenho ela na mesma carreira aqui, 5, mas trago um pouquinho mais pra frente. Olhei aqui de cima, está mais ou menos aproximado, igual assim, na mesma direção. Aí, eu venho aqui na frente e também vejo se ela tá aqui na posição que eu quero. Essa foi a posição que eu escolhi. Se você quiser, você pode colocar a orelhinha também um pouquinho mais para trás. Não tem problema aqui. Aqui é só algo mesmo estético, visual, né? Do seu gosto. Só lembrando de manter o padrão com a outra peça que você tá fazendo, né? Para prender elas no mesmo local, mais ou menos. Então, agora aqui eu venho prendendo essa orelhinha. Então, aqui, ó. Vem onde eu coloquei o alfinete, na carreira de número 5 aqui. E vou pegar aqui as duas alcinhas. Agora, eu venho pegando aqui as alcinhas, ó. Eu não fechei essa peça, eu deixei aqui a orelhinha aberta, vocês estão vendo? Vou utilizar essa parte aqui da minha frente para prender, porque depois eu vou virar e prender essa parte aqui por baixo. Então, eu venho aqui pegando, deixa eu soltar aqui que não precisa tantos alfinetes. Vou aqui pegando nessa alcinha aqui do meu lado e pegando aqui na alcinha da cabecinha. Ó, mais uma vez. Vou pegar aqui nessas alcinhas de fora, fazer até assim para ficar mais fácil de vocês verem. E aqui eu venho na carreira aqui de número 5 e pego nessas alcinhas daqui, do ponto que a gente fez da cabecinha. E assim eu vou fazendo o fechamento dessa forma. Pego aqui e pego aqui. Já gosto de fazer ao mesmo tempo, que vai mais rápido. Então, eu pego aqui e já pego aqui na parte da cabecinha. A alcinha aqui de fora, as alcinhas daqui e aqui na cabecinha. Vou tirar aqui o alfinete. Prendi este lado aqui, agora eu vou virar aqui a orelhinha e vou vir aqui para a parte de baixo. Então, agora eu vou fazer do mesmo jeito, só que aqui por baixo. Vou pegar aqui na alcinha, ó, e vou prender aqui no pontinho da cabeça. Não sei se dá pra ver muito por causa da cor da linha, mas mesmo eu aproximando, também não fica muito bom de ver. Então, vou fazendo aqui por todos esses pontinhos aqui, pegando lá na orelhinha e aqui no pontinho da cabecinha.
Tem peças que às vezes eu pego as duas partes juntas e já faço de uma só vez. Mas essa eu resolvi fazer dessa forma para mostrar que tem outra maneira também de fazer a costura. Muitas pessoas me falam, né, que tem problema na costura, que se sente insegura e às vezes, né, a parte que não gosta da costura de fazer, mas eu acho assim que é mais prática, né? Quanto mais vai fazendo, você vai se aprimorando, vai encontrando formas que você acha que vai ficando mais interessante, mais bonito de fazer a costura. É que costura do amigurumi é como eu sempre falo aqui, né? A vantagem é que é muito... A costura fica muito parecida ali com os pontos, então você não vê uma costura, nossa, olha que costura feia, porque ela fica bem escondidinha, as costuras mesmo na peça. Então aqui no final, ó, vou pegar o último pontinho aqui. Vou fazer aqui o ponto e aqui embaixo mesmo, em algum pontinho próximo, eu pego aquela alcinha para fazer aqui um nozinho e passar aqui por dentro de alguns pontinhos. Deixa eu passar aqui para trás e cortar o excesso. Então, eu vou cortar o excesso e aqui uma orelhinha já está costurada. Depois a peça ela fica mais caidinha, a orelhinha aqui. Então, é isso, ó. Fiz aqui essa costura dos dois lados. Ficou assim. Agora, eu vou costurar da mesma forma aqui desse outro lado, para não ficar repetitivo, né? Mas vai ser do mesmo jeito. Assim que eu finalizar essa daqui, aí eu volto com as duas orelhinhas aqui costuradas. Finalizei aqui a costura da outra orelhinha e agora já estamos aqui com as duas aqui prontinhas. Agora vamos colocar aqui as perninhas. As perninhas, uma coisa que eu peço para que vocês fiquem atentas, porque já aconteceu comigo, é assim, quando você for fazer o outro parzinho, sempre se atentar ao lado da perninha aqui que você vai fazer a costura, porque já aconteceu de eu estar fazendo ali no automático e acabar colocando as duas peças com a perninha pro mesmo lado. Então, lembrando que se a gente colocar uma pro lado de cá, a outra nós temos que colocar pro outro lado, né, para fazer o parzinho. Então, a minha aqui, a outra, ela está com as perninhas aqui para este lado. Então, agora eu vou colocar essa para esse outro lado aqui. Como que eu faço aqui? A costura da peça é da mesma forma. Vou colocar aqui. Então, pra gente fazer aquele fechamento aqui, é só eu pular um ponto aqui e no seguinte inserir o fio. E depois voltar ele aqui por dentro da onde o fio está saindo. Só pra fazer aquele acabamento aqui, pra ficar parecido. Então, aqui eu vou deixar a coelhinha de frente pra mim, porque é onde que ela vai ficar presa da cortina, né? Virada pra frente, e as perninhas eu vou colocar para o lado de cá, lateralmente. Então, eu coloco essa perninha, eu posiciono logo aqui abaixo, ó, da linha mesmo da sainha dela. Então, eu coloco ela mais ou menos aqui, ó, logo abaixo, e mais ou menos aqui na direção do olho, aqui, ó, nesse sentido mais ou menos reto. Vou pôr um pouquinho mais pra cá. Se atentando sempre como tá a outra peça que você fez, né? Pra ficar bem parecida. Então, eu vou colocar aqui e vou posicionar esta perninha. Vou marcar aqui com alfinete. E aí, eu dou uma olhadinha com a minha outra peça pra ver se ela tá bem parecida aqui na direção. Posicionei aqui, aí eu vou costurar essa e depois eu costuro a outra do outro lado aqui. Lembrando, né, eu gosto de falar aqui quando eu tô fazendo esses prendedores aqui de cortina, que você pode usar a peça como um amigurumi, como um bichinho comum, sem ser o prendedor de cortina, né? Só que ao invés de você colocar as perninhas aqui de forma lateral,
Você só prende ela aqui de frente, ó. Ela vai ficar uma peça normal, só amigurumi, né? Que você posiciona aí de decoração da mesma forma. A única diferença é os bracinhos, né? Que você vai ter que diminuir ele. Mas aí você diminui as carreiras e prende ele também aqui de frente. Então aqui eu vou fazer a costura. A costura aqui é feita da mesma forma. Então eu pego aqui, ó, o fio tá saindo daqui. Então eu pego aqui no amigurumi, no bichinho, no corpinho. Passo o fio pra cá. E aí eu vou fazendo toda a volta aqui, pegando aqui nas alcinhas da perninha e aqui no corpinho. Tentar aproximar mesmo no branco para ver se dá para ver melhor. Eu aproximei aqui um pouquinho para ver, mas eu acho que no branco não dá para ver muito mesmo. Venho aqui na alcinha da perna e venho aqui na parte do corpinho. Na alcinha aqui da perna e aqui do corpinho. E aí vou dando toda a volta prendendo. Tiro aqui o alfinete. Pego aqui na alcinha do pezinho e aqui no corpinho. Vou olhando aqui depois se o pezinho tá na mesma direção certinho, né? Pra gente não virar ele. Perninha e alcinha do corpinho. E assim eu vou dando a volta aqui por toda essa parte da perninha. Então, eu vou dando toda a volta assim. Então, essa parte aqui de cima, eu prendo bem aqui na última carreirinha mesmo. Aqui abaixo do... Na última carreirinha não, na carreirinha abaixo da sainha dela. E aqui, antes de finalizar aqui os últimos pontinhos, se você achar que tem que encher mais um pouquinho, é só colocar mais fibra aqui antes de fechar, tá? Porque às vezes se você coloca muito fibra antes de fechar, ela atrapalha a costura porque fica vindo a fibra junto. Então se você achar que precisa encher mais, aqui é só colocar mais um pouquinho aqui de fibra. Então já tô finalizando aqui os últimos pontinhos. Então, o último eu trago aqui pra baixo, dou aquela laçadinha aqui pra dar um nozinho, prender. E trago aqui pra dentro, passando por dentro de alguns pontinhos. Corto o excesso. E aqui um dos pezinhos aqui da coelhinha está costurado. Agora vamos costurar o outro aqui deste lado, né? Porque ele vai prender a cortina assim, dessa forma. Vou pegar aqui a outra perninha. Vou fazer a mesma coisa que eu fiz com o outro aqui. Aquele acabamento, né? Pulando um pontinho. Insiro a agulha aqui no ponto seguinte e depois volto aqui no mesmo lugar onde saiu. Eu também já enchi aqui a peça, né? Eu esqueci de mostrar da outra, porque quando eu fiz o pezinho eu não enchi, deixei pra encher depois. Então, aqui agora, eu vou colocar a patinha aqui do outro lado. E da mesma forma, tá? Eu vou colocar aqui logo abaixo do vestidinho. E aqui eu vou fazer assim com uma distância de mais ou menos 10 pontos baixos entre eles. Então, eu vou contar aqui mesmo, no meio mesmo aqui da perninha, e vou contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Exatamente aqui onde está. Posiciona aqui a perninha para ficar os dois mais ou menos na mesma direção. E vou colocar aqui os alfinetes. Aí na hora da costura também eu verifico se aqui embaixo vai estar batendo na mesma aqui. E aí vai ficar posicionado assim dessa forma, que como eu falei, a cortininha vem aqui no meio, né? Então eu vou fazer a costura aqui da mesma forma que eu fiz aqui dessa outra perninha, tá? E aí assim que eu finalizar aqui a costura eu retorno porque é da mesma forma, para não ficar repetitivo.
E aí, se por acaso o seu coelhinho tiver com uma diferença de tamanho, alguma coisa assim, você pode analisar aí o espaço que você acha melhor para ter aqui no meio da perninha, desde que fique assim, né, proporcional para você colocar na cortina. Então, eu vou finalizar aqui a costura e já retorno. Finalizei aqui a costura daqui da outra perninha, ficou assim. Agora, vamos fazer aqui a costura do rabinho da nossa coelhinha. Aqui eu enchi também, ó, com um pouquinho de fibra. E aqui eu vou fazer da mesma forma. Eu vou centralizar aqui logo abaixo da sainha dela. Vou colocar até essa parte aqui pra baixo pra facilitar pra costurar, começando aqui de baixo. E aqui não tem muito segredo, eu visualizo aqui aonde é o centro, né? Ficar mais ou menos no meio mesmo. E faço aqui a marcação. Então, sempre uso alfinete, faço a marcação, vejo se está ok. Se está centralizado aqui, ó. Olhando aqui de baixo, ficou um pouquinho mais para a esquerda. Então, vou reposicionar aqui. Mais pro centro. Se você quiser, você pode contar também os pontinhos daqui e daqui, para ficar o mais centralizado que você conseguir, mas assim, para mim, de olho, eu já acho suficiente. Então, tô olhando aqui de baixo e olhando aqui também, está centralizado para mim aqui. Então, vou fazer a costura aqui da mesma forma. Vou pegando aqui nos pontinhos aqui do corpinho. E pegando aqui na alcinha do rabinho, do pompom dela. Então, vou fazer a volta aqui, porque é da mesma forma que foi costurada a perninha, para não ficar repetitivo. E aí, assim que eu der a volta aqui, que eu costurar toda essa parte do rabinho, eu retorno, porque é do mesmo jeito, tá bom? Costurei aqui, ó, o rabinho dela. Aqui, se você quiser, né, você pode fazer um pompom também, né, com lã e costurar aqui, prender. Fica bem fofinho. Também, assim, visualizando, acho que vai ficar também bem fofinho se fizer um pomponzinho aqui todo fofinho de lã. Mas aí também da escolha de vocês, né? Então, a nossa coelhinha aqui está quase finalizada, só falta agora costurar aqui os bracinhos. Então, aqui estão os bracinhos e nós vamos costurar ele igual nós costuramos aqui a orelhinha, ó. Ele é abertinho, então nós vamos costurar um lado, depois o outro. Então, eu vou juntar aqui essa parte, para ficar aqui na pontinha, e vou colocar os bracinhos aqui, mais ou menos no centro aqui do olhinho. Posiciono ele aqui e faço a marcação aqui com alfinete. Lembrando de sempre olhar também junto com uma outra peça que você fez para ver como que ficou, tá? Então, nós temos aqui a carreirinha do pescocinho, ó. Então, vou fazer uma aqui abaixo, a costura. Então, aqui vai ser feito da mesma forma. Posiciono aqui numa parte de uma forma que fique mais confortável aqui para fazer. Então, aqui eu já venho costurando aqui no corpinho, ó. Pego aqui no corpinho. E agora eu venho aqui pegando na alcinha e aqui no pontinho do corpinho. Deixa eu tentar aproximar aqui. Então, eu pego aqui, ó, na alcinha do bracinho e aqui na alcinha do pontinho do corpinho. E vou fazendo isso aqui por todo esse lado. Então, eu pego aqui no bracinho e aqui no ponto do corpinho. Já vou tirar esse alfinete. Então, o último aqui pontinho e no ponto aqui do corpinho. Finalizei esse lado, agora eu vou virar e já vou pegar as alcinhas aqui de dentro, de baixo, né? E também prendendo da mesma forma.
pegando aqui as alcinhas de fora do bracinho e daqui do corpinho. Bracinho, corpinho. Bracinho, corpinho, e para finalizar o último aqui, está bem preso aqui. Agora eu vou pegar aqui uma alcinha aqui do lado mesmo para fazer aquela laçadinha para prender o fio. Vou passar aqui por dentro de alguns pontinhos. Corto o excesso aqui do fio e um bracinho aqui da nossa coelhinha já está costurado. Agora eu vou fazer a mesma coisa do outro lado. Não vou mostrar a costura para não ficar repetitivo, mas aqui eu faço também tentando posicionar aqui, coloco a coelhinha assim de frente para mim e posicionando aqui mais ou menos com que elas fiquem aqui mais ou menos na mesma direção. Eu faço a marcação aqui com alfinete, onde que eu acho que tá próximo. E aí alongo aqui o braço assim para ver se vai estar batendo aqui ela de frente na mesma, mais ou menos aqui na mesma direção. Então, bateu aqui, aí eu faço a costura aqui do outro lado. Então, eu vou fazer essa costura, que é da mesma forma, e assim que eu finalizar aqui, eu já retorno. Então, a nossa coelhinha aqui já tá toda costuradinha, né? Todas as partes que precisavam de costura. Agora, vamos apenas para os detalhes dela, que será a parte do rostinho e o lacinho aqui como detalhezinho. Então, vamos fazer aqui a parte do rostinho dela agora. Para o rostinho aqui, eu vou fazer agora o narizinho. Vou utilizar aqui um fiozinho rosa para fazer. Este detalhe aqui do narizinho dela, eu quis fazer um pouquinho diferente do que o tradicional triângulo. Mas aí também você escolhe, se você quiser fazer o formato de triângulozinho, também pode, tá bom? Aqui é o narizinho vai ser super simples. Sabe aqui onde nós fizemos aqui os 4 pontos baixos seguidos, né? Nós fizemos aqui aqueles aumentos de 12 pontos baixos seguidos, aqui também. E aqui no centro nós fizemos 4 pontos baixos seguidos. Então, aqui nesses 4 pontos baixos é onde nós vamos fazer o narizinho da nossa coelhinha. Então, entra aqui pela lateral. Vou sair aqui na carreira mesmo dos 4 pontos. E vou apenas passar o fio, entrando e saindo algumas vezes aqui desses 4 pontos. Então, eu venho aqui, ó, 1, 2, 3, 4, o outro começa aqui. Então, eu vou apenas passar aqui algumas vezes. Então, eu faço umas 4, 5 vezes, dependendo. Então, eu já fiz uma. Duas. Três. Vou dando uma arrumadinha. 4, vou passar mais uma aqui na parte de baixo. E aí, eu vou sair novamente aqui onde eu entrei. Deixa eu virar aqui, porque tem que fazer um malabarismo para tentar fazer aqui. E às vezes ainda não mostra muito bem, não consigo focar. Então, eu arrumei aqui, ó. Agora, eu venho, corto o fio e dou um nozinho e escondo aqui. Cortei, agora eu passo aqui pra dentro pra esconder aqui esse nozinho. Então, o narizinho aqui da nossa coelhinha já está pronto. Deixa eu só cortar uns fiozinhos aqui que ficou saindo, né? Eu quis fazer dessa forma. Se você quiser fazer o triângulozinho, é só você descer aqui no formato. Agora, vamos fazer aqui os detalhes dos olhinhos. Os olhinhos eu tô utilizando esse fiozinho aqui mais fino,
que é esse daqui, né, que é usado mais para bordar, que ele é um pouquinho mais fininho. E como eu sempre falo também, as expressões aí é do seu gosto, né? Se você tiver algum outro modelinho que você gosta de fazer nos olhinhos ali, pode fazer. Vou entrar aqui por cima. Vou começar aqui por esse cantinho do olho. Porque eu quero levar o fio até o outro lado. Então, eu vou começar a tentar encaixar aqui no meio do pontinho. Eu fico sem posição aqui. Então, eu encaixei aqui. Vou deixar aqui um pouquinho do fio para depois fazer o nozinho. E vou trazer este fio aqui pro outro lado, ó. Então, eu vou vir até este pontinho aqui do canto. E vou trazer ele lateralmente aqui para fazer a parte subidinha aqui dos cílios. Desse jeito. Agora, eu volto pelo mesmo lugar e vou sair aqui um pouquinho de forma reta, ó. Dou uma arrumada para ele ficar aqui no lugar certinho no canto. E agora aqui eu volto, passando por dentro e saindo aqui em cima, ó. Porque aí eu consigo fazer essa parte. E agora aqui eu venho pegando este fio aqui, ó. E vou passar aqui por baixo, que é para prender ele, para ele não ficar assim soltinho. Então, eu vou passar aqui. E já vou sair aqui do outro lado para fazer a mesma coisa aqui do outro lado. Então, eu vou tentar fazer mais ou menos a mesma coisa. O que é um pouco difícil, às vezes nunca sai muito parecido dos dois lados. E aí, eu prendo aqui para evitar que essa parte aqui dos cílios fique saindo. Aí, agora eu vou fazer a mesma coisa aqui do outro lado. Eu vou vir aqui com o fio passando por cima, aqui na lateral. Vou subir aqui no cantinho. Agora, eu vou descer aqui. Passar pelo mesmo pontinho aqui para sair aqui do lado de forma reta. E aqui eu vou sair aqui em cima, igual o outro aqui, na metade mais ou menos do olhinho. E aí, eu vou passar aqui por baixo e entrar também aqui para prender este ponto. Só que ao invés de sair aqui em cima, eu já vou aproveitar e fazer a parte aqui da boquinha dela. Então, eu vou vir aqui, vou virar aqui para tentar descer aqui e entrar aqui embaixo, ó, no meio mais ou menos do narizinho. Eu vou fazer aqui, se precisar voltar depois eu volto. Porque eu sou assim, eu tô fazendo, se eu achar que não tá legal, eu vou voltando as peças novamente. Então, eu arrumo aqui. Aí, eu saí aqui no meio, que nem eu mostrei, ó, bem mais aqui no meio do narizinho, pra ficar mais escondidinho. E aí, eu tento fazer com que ele fique aqui no meio. E aí, eu vou descer aqui mais ou menos umas 3 carreiras de forma reta. Inserir aqui a agulha. E aí, eu vou caminhar aqui uns 2 pontos baixos mais ou menos para a esquerda, só que na parte de cima, assim, lateralmente, que é para fazer como se fosse o sorrisinho dela. E aí, aqui você escolhe, né, o tamanho que você quer, se você quer maior ou menor. Vou fazer mais um aqui pro lado para ficar um pouco maior. Ó. Então, caminhei aqui 1, 2, 3 pontinhos baixos. Agora, eu volto. Entro novamente aqui nesse mesmo buraquinho que eu saí e vou fazer a mesma coisa aqui do outro lado.
Agora eu volto aqui pro centro. E aí eu vou sair lá em cima para poder dar um nozinho aqui neste pontinho. Neste fio que ficou solto, desculpa. Que aí a gente prende tudo isso que a gente fez aqui. Então, agora eu organizo aqui, arrumo. Então, se você quiser a boquinha maior ou menor, é só você passar aqui pra lateral. Vou puxar aqui pra ficar mais preso. E aí, agora eu vou dar um nozinho aqui em cima e cortar esse excesso aqui. Vou esconder aqui este fio. E aí, o rostinho aqui da nossa coelhinha está prontinho. E ela também já está quase finalizada. Vamos só agora fazer aqui, colocar o lacinho dela. Então, aqui eu tô usando esse lacinho aqui, ó. Aí, você pode usar o laço que você quiser. Se você quiser fazer até de crochê, você pode fazer também. Então, deixa eu posicionar aqui virado pra mim, pra ficar mais fácil de ver. Então, eu dou um laço aqui comum. Não sou especialista em laços, tá? Sei que tem gente que sabe fazer uns laços bem bonitos, né? Da forma que você consegue prender aqui do lado. Essa parte do meio aqui fica mais bonitinha, mas vou fazer aquele clássico que é o que eu sei fazer. Então, vou deixar essa parte aqui um pouquinho menor. E aí, vou cortar o excesso, que aí eu vou ver até mais ou menos a altura aqui que eu vou deixar. Deixa eu colocar aqui pra cima, pra ficar mais fácil de eu visualizar. Eu corto ele meio lateralmente. Coloquei aqui. Esses laços é até interessante queimar a pontinha dele, né? Pra não desfiar. Mas aí eu não vou fazer isso agora. Então, você que colocar um lacinho aí, passa um isqueiro aqui, alguma coisa aqui na pontinha pra ele não desfiar. E aí, aqui a personalização é do jeito que você desejar. Se você quiser, pode colocar lacinhos aqui na lateral, ou fazer um lacinho de crochê, comprar lacinho já pronto daqueles pequenininhos, fazer uma coroa aqui com flores. Aqui dá pra diversificar de várias formas. Como eu quis colocar esse laço maior aqui no pescoço, eu não quis colocar nenhum aqui na cabeça pra não ficar muita informação. Eu achei que só assim já deu um efeito especial quando for colocar aqui na cortina, né? Então é isso. Esse foi o vídeo de hoje. Trouxe aqui pra vocês essa peça, espero que vocês tenham gostado. Tanto da aparência como de fazer também. Então, não esqueçam aí de curtir o vídeo, de dar um joinha, de comentar o que vocês acharam dessa peça. Já me dê sugestões, né? Porque essa daqui foi uma sugestão e eu consegui trazer agora pra vocês. Compartilha nos grupos, né? Quem gosta de fazer crochê, eu tenho certeza que vão gostar também dessa peça. Me siga lá no Instagram, crochelove.oficial. Lá eu coloco várias dicas de amigurumi, de crochê. E também tô colocando receitinhas, as receitas aqui do canal que eu faço. Eu tô fazendo posts lá, que aí fica escrito e você consegue acompanhar o vídeo também com a receita já escrita. Então tem várias receitinhas que eu coloquei lá, que eu já trouxe aqui no canal. E essa daqui futuramente também, depois eu vou transcrever ela e colocar lá. Não sei quando, porque eu tô fazendo numa sequência e tem tantas outras coisas pra fazer, mas eu vou colocar sim com certeza, tá bom? Então, me segue lá com crochelove.oficial. Crochet Lovers, e se vocês não conhecem, eu tenho um curso de bonecas, o curso Bonecas Amiguchas. Se você quiser saber todos os detalhes, dá uma olhadinha aqui na descrição pra você ver
todos os modelinhos das bonecas e os detalhes que vocês vão aprender em cada uma delas, tá bom? Eu vejo vocês nos próximos vídeos. Se cuidem. Tchau, tchau!